Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e quem está aqui comigo hoje é a Mariana. Ei, Mariana, tudo bom? Na aula de hoje nós iremos falar de um tema muito importante, as transformações ambientais, os impactos, que a evolução, o avanço da tecnologia traz. E aí nós vamos falar um pouco mais sobre esses impactos no meio ambiente. Então vem comigo, que essa aula é para você entender um pouco mais sobre as transformações ambientais e ela é dedicada ao 6º ano do ensino fundamental. Nós iremos trabalhar a seguinte habilidade de interpretar informações de diferentes fontes sobre as transformações nos ambientes provocadas pela ação humana e também o risco da extinção de algumas espécies como consequência, dessas ações. Então, os impactos ambientais, pessoal, eles surgem de acordo com que o homem vai interferir nesse meio. Eles podem ser positivos, mas também negativos. E aí que está o problema, quando eles se tornam negativos para o meio ambiente. Como consequência, a gente vê esses impactos atingindo a nossa economia, as poluições, a nossa saúde pode sofrer diretamente consequências de vários impactos que vão ser consequências de ações que nós mesmos provocamos na natureza, no meio ambiente em si. Então, na aula de hoje, nós vamos entender um pouco mais desses impactos. Um deles que eu trouxe aqui para vocês, para essa aula, é o assoreamento. O que é esse impacto, O que faz com que ocorra o assoreamento? Qual que é a importância de se ter vegetação ao redor de cursos hídricos para impedir que ocorra um processo, por exemplo, de assoreamento? Então, vamos ver. Trouxe uma imagem aqui para vocês sobre o assoreamento, que é um tipo de impacto ambiental. Bom, esse tipo de impacto, pessoal, ocorre quando temos a perda da vegetação ao redor de um curso hídrico. Aqui no caso a gente tem um rio passando. Quando você não tem a vegetação por cima, a chuva vem e lava, literalmente leva todos os sedimentos para o leito do rio. Então ele vai depositando o sedimento aqui, na base do rio, vai aumentando, a quantidade de material orgânico dentro desse leito, impedindo assim que o fluxo de água flua de forma correta. E aí, quando você tem uma vegetação que impede, essa deposição, você tem um fluxo normal, um fluxo contínuo. Isso porque a vegetação, as raízes, das árvores, dos arbustos, eles irão fixar o material na terra, eles irão absorver a água e levando elas para os lençóis freáticos quando a chuva vem. Não vai simplesmente lavar esse material e que ele seja então depositado no rio. Então a vegetação, a mata ciliar, que é essa mata que fica ao redor dos leitos e dos cursos hídricos, são extremamente importantes para impedir esse tipo de impacto, que é o impacto causado muitas vezes pela devastação. O que o homem faz? Vem aqui, corta toda essa vegetação, destrói toda a vegetação ao redor do leito do rio, muitas vezes devido à urbanização, construção de moradias próximos a essas regiões, e aí, como consequência, a gente tem a deposição de material sólido no fundo do rio. Isso faz com que, primeiro, não vai mudar só o curso hídrico, Nós vamos ter uma diminuição do fluxo e, claro, as enchentes podem se tornar muito mais frequentes, porque se você está ocupando o leito, a água tende a subir. Então, não tem mais aquele canal natural que o rio seguia antes, Então,
o assoreamento é extremamente importante. Isso ocorre, gente, não somente aqui ó, na natureza. Nós temos vários rios, córregos que foram canalizados. Quando ocorre a canalização, ocorre do mesmo jeito, né? A chuva vem, leva lixo, leva os sedimentos para essas regiões, muitas vezes entupindo, né, diversas saídas de água. E aí você não tem o fluxo contínuo dessa água. Quando chove muito, o leito, né, o córrego, está totalmente tomado por sedimento, a água tende a subir, formando então as grandes enchentes que nós temos sofrido cada vez mais com essas enchentes nos últimos anos, principalmente aqui em Belo Horizonte. Então vamos lá. Qual que seria, né, o impacto causado pela construção das cidades, né, com relação aos rios, com relação a espécies que vivem nos rios? Vamos lembrar aqui, né, a gente tem um curso de água. Vocês muitas vezes pensam somente naqueles animais, né, nos seres vivos de forma geral, de grande porte, peixes que a gente consegue ver. Mas no leito do rio, gente, na água, nós temos milhares de seres que são muitas vezes microscópicos. Nós temos algas, nós temos plânctons, fitoplânctons, que são seres que habitam a água, o ambiente aquático e servem de alimento para a cadeia alimentar. Então, tem-se um fluxo a seguir ali. Quando você deposita, quando você causa um impacto no leito de um rio, por exemplo, você está diminuindo a diversidade das espécies que ali habitam. Então, seja ela microscópica, seja ela macroscópica, né? Não pense somente lá no peixe que vai sofrer a consequência, mas também nos plânctons, nos fitoplânctons que servem de alimentos para animais de maior porte, né? Como por exemplo os peixes. Então nós temos impactos em toda a cadeia alimentar naquele ambiente aquático. E não adianta pensar que o impacto fica somente naquela região aquática ali, não. Se você diminui, por exemplo, a quantidade de peixes em comunidades ribeirinhas, na qual nós temos, né, a pesca como meio econômico, você vai impactar também essa comunidade. Você impacta ela economicamente e o peixe que ela pesca, que chegaria na sua casa, deixa de chegar. Isso quando não ocorrem outros impactos, né? Como contaminação de água, contaminação com dejetos, rejeitos tóxicos para o meio ambiente, e aí você tem um comprometimento ainda muito maior da biodiversidade, podendo levar, por exemplo, à extinção de espécies. Espécies que antes existiam naquela região podem deixar de existir simplesmente por causa de contaminação, um impacto que às vezes a gente acha que é insignificante, ele se torna muito grave para o meio, né, para o meio ambiente sim, e nós, né, fazemos parte desse meio ambiente. Então a gente sofre as consequências disso acontecer. Vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos, né, um acidente alguns anos atrás na barragem de Brumadinho, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Com isso, desceu-se todo o sedimento, né, da barragem, chegando nos rios, no curso de água. Aquilo ali causou um impacto gigantesco, não só na cidade de Brumadinho, mas aonde aquele dejeto ia chegando, ele chegava e causava impacto. Impactos esses que são econômicos também. Nós tivemos grandes enchentes em regiões que antes não tínhamos por causa do sedimento que foi depositado, daquela lama que desceu para o curso do rio. Então, muitas vezes as pessoas não fazem associação, mas essa região aqui está com enchente agora, a água tá chegando onde não chegava antes. Isso por quê? Porque nós tivemos, né, o entupimento de vários canais, de vários pontos que levaria, que a água deveria estar seguindo um fluxo e ela para de seguir por causa dos dejetos que foram, que atingiram essa região. Então, essas enchentes, esses problemas que antes a gente não visualizava,
passa-se a ter. Então, muitas vezes a gente não faz essa conexão do impacto com, né, a sociedade em si, com o meio ambiente e principalmente a longo prazo. Então, todos esses impactos são significativos para o meio e também para nós, enquanto sociedade. Vamos lá. Eu estou aqui falando de impactos com vocês, impactos ambientais, né? Mas o que seria a palavra impacto? O que significa impacto? Para que ocorra, né, um impacto, seja ele positivo ou negativo, o que precisa acontecer? Então, o impacto nada mais é do que uma modificação causada no meio ambiente devido à ação humana. Esse impacto, como eu falei, pode ser positivo, pode ser negativo. Ah, professora, como que existe um impacto positivo? Exemplo, uma região que já foi devastada, nós podemos, por exemplo, fazer o reflorestamento dessa região. Quando você faz o reflorestamento, você devolve para aquela região não só, né, a quantidade de vegetais que antes ali existia, mas você aumenta, né, a capacidade de fotossíntese dessa região, que vai liberar para a gente o oxigênio, vai filtrar, absorver o gás carbônico, né, que é um dos grandes problemas também que a gente tem, a grande liberação de CO2 no meio ambiente. Então, você tem, por exemplo, um impacto positivo. Você está mexendo na natureza, você está mexendo naquele meio, mas de forma positiva, reflorestando o local. Ok? Já o impacto negativo, nós temos diferentes. O que eu estou citando desde o início aqui, por exemplo, é o assoreamento, né? Olha só, essa imagem aqui que eu trouxe para vocês. Isso aqui era um curso de um rio normal, que estava seguindo, mas olha a quantidade de sedimento que está depositada nesse rio, na qual antes passava só água. Então, a gente tem uma quantidade menor de água fluindo, devido, né, ao assoreamento que ficou nesse leito de rio aqui. Isso é um impacto, então, negativo. Nós temos vários outros impactos negativos. Aqui no Brasil, nós vamos concentrar, né, em três principais. As queimadas, que são muito frequentes, principalmente na região do Cerrado, né, o ambiente é mais seco, mais propício em determinadas épocas, que é a época da seca. Então, nós temos um ambiente mais propício para que ocorram essas queimadas, mas elas podem ocorrer em todo o território, como já aconteceu em anos anteriores, por exemplo, atingir o Pantanal, termos uma perda de biodiversidade gigantesca devido a queimadas, região amazônica, Mata Atlântica e por aí vai. Então, várias são as regiões atingidas por queimadas, muitas vezes provocadas pela ação humana, às vezes para poder, de forma controlada, né, acha que vai controlar, mas acaba saindo do controle. A pessoa quer plantar, ela vai retirar a vegetação ali por meio das queimadas e aí acontece um descontrole, ela não consegue controlar o fogo, esse fogo alastra, destruindo hectares e mais hectares de vegetação. Então, isso acontece em pequenas e em grandes propriedades. Acidentes também podem acontecer com balão, né? O balão pode cair em uma região de mata e queimar. Bituca de cigarro, gente, pessoal que geralmente fuma, tá na estrada, pega a bituca de cigarro e joga pela janela. Essa bituca cai no mato, muitas vezes o mato seco, alastra ali, se tiver vento, se tiver o tempo seco, alastra em quilômetros e mais quilômetros de vegetação, destruindo então todo o ambiente, toda a natureza, que muitas vezes pode não se recuperar totalmente, tá? O desmatamento é um outro tipo de impacto ambiental muito recorrente aqui no Brasil. Nós temos vários locais na qual as pessoas desmatam, né, destroem a vegetação para plantio, para pecuária. Então, nós temos diversas causas, né, diversos fatores que levam as pessoas a destruir a vegetação local. E por fim, né, o que eu estou falando com vocês desde o início, que é o assoreamento. Esse assoreamento, gente, ele é
um fato que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Só que ele pode ser causado tanto pela queimada como pelo desmatamento também. Porque se você tira a cobertura vegetal daquela região, seja por retirada da vegetação ou por queima dela, você deixa a terra completamente desprotegida. E aí, quando vem chuva, assoreia, né? Leva, varre, lava literalmente todos os sedimentos para o curso hídrico. Então, qual que seria, por exemplo, a importância de se ter a mata na região de leitos de rio? Olha só a diferença entre essas duas imagens aqui. Aqui eu tenho um rio, né, com uma mata bem fechada ao redor, preservando o fluxo dessa água, o fluxo do rio. Aqui, ó, eu já tenho a retirada quase que total da mata ciliar de um leito de um rio. Então, o curso da água vai ser totalmente modificado por causa dessa vegetação que não está aqui presente. Olha só o que acontece, por exemplo, no ambiente urbano. Eu tenho, né, uma região com um rio passando, tem vegetação dos dois lados protegendo esse rio, protegendo a biodiversidade local, e aí o homem chega, né, para fazer a construção, a urbanização. Quando ocorre o processo de urbanização, ou seja, construção, né, de casas, prédios, etc., nós temos a retirada dessa mata, por consequência, a gente vai ter assoreamento. Foi o que eu falei para vocês no início da aula com relação às enchentes, que às vezes nas grandes cidades esses rios, esses córregos são canalizados e aí os dejetos são depositados no fundo dele. Quando chove demais, enchente, né? A gente tem como consequência as enchentes. Por quê? Porque quando ocorre a chuva, gente, nós não temos a filtragem, né, dessa água. Essa água não consegue chegar aqui no lençol freático da forma mais correta. Ela vai, como nós temos, né, asfalto, a região totalmente cimentada, a água vai cair e não vai penetrar na terra. Ela vai escorrer até uma região onde tem um curso de água e vai se acumular nessa região, ocorrendo então os processos de enchente. Se nós tivéssemos cobertura vegetal, essa água iria penetrar a terra e chegar até os lençóis freáticos, né? Sem contar que as raízes seguram bem a estrutura do solo, não permitindo que com a chuva a água lave essa região, lave esses dejetos para o leito dos rios. Então, o que acontece basicamente é isso aqui, ó, a mata ciliar está aqui protegendo o rio, ocorre as chuvas, vem, sem contar deslizamento, né, gente, que ocorrem também em várias regiões que tem perda vegetal. Você tem o deslizamento, a deposição de todo o sedimento aqui, ó, no fundo dos rios, aumentando então a quantidade de sedimento nessa região, elevando o fluxo da água, causando então as grandes enchentes. Bom, qual que é a importância então de se preservar a vegetação das margens, né, dos rios, né? Elas são extremamente importantes, gente, como recursos naturais. Além, né, como eu falei para vocês, de filtrar o ar, os vegetais, eles fazem o processo de fotossíntese, eles absorvem o CO2 e liberam o gás oxigênio para a gente. Então, diminui a quantidade de gás oxigênio, de gás carbônico, aumenta a quantidade de gás oxigênio, que é o que nós precisamos. Você tem um aumento da umidade local, fica muito mais fresco o ambiente, né? O clima muda, a temperatura é mais amena, você diminui as ilhas de calor que são provocadas, né, em regiões urbanizadas. Então, além de conservar a margem dos rios, que vão evitar os processos de erosão fluvial, alagamento, né, do leito dos cursos da água, contenção das enchentes e diminuição do assoreamento dentro desses rios, o assoreamento hídrico. Como que a gente combate isso, né? Uma das melhores medidas para se trabalhar é prevenindo com que isso aconteça. Nós vamos ter drenagens, a gente pode
aumentar a cobertura vegetal desses locais, fazer a etapa de reflorestamento em regiões que foram devastadas, desmatadas ou algo do tipo. Então, é isso. Nós vamos continuar falando sobre impactos ambientais nas nossas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês. Se ficou alguma dúvida, mande pra gente aqui no nosso Tira Dúvidas. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. As nossas referências estão aqui no final da aula. É só você conferir. Tchau, tchau!